Irmãos, eu vim hoje fazer esse vídeo a respeito de Pedro, para que a gente perceba que, como carne e sangue, a gente é falhos, e para a gente entender o proceder do nosso mestre e tentar fazer a vontade do nosso Pai pelo exemplo do filho dele, o Emanuel, o nosso Messias, né? Então eu vou começar, irmãos, em Mateus 16, a partir do versículo 13, e ao longo do vídeo eu vou explicando. E é como eu falei no vídeo anterior, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar nos comentários, pode perguntar, que como eu falei, nós todos somos irmãos, e na medida do possível que eu puder ajudar, eu ajudo. Tá bom, irmãos? Então, Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo o Messias para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, que significa Messias, o Filho do Pai vivo. Irmãos, aqui está Deus, tá? Mas é como eu falei para vocês. Ele revelou para nós. E ele falou, é só chamar de Pai. Então o Messias lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo ou o Messias. Irmãos, agora Mateus 26, no versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que o Messias lhe dissera antes que o galo cantasse: Tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora, irmãos, João, o capítulo 16, a partir do versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogai ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste do Pai. Respondeu-lhe o Emanuel, o Messias. Credes agora, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo o Messias, o Emanuel, falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Pai verdadeiro, e ao Filho Emanuel, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer.
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo também, eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Tendo o Messias, o Emanuel, dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque o Emanuel ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois, que o Messias, o Emanuel, e todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: A quem buscais? Respondeu-lhe o Emanuel, o Nazareno. Então o Emanuel lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, o Messias, o Emanuel, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. O Messias, o Emanuel, de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: Ao Messias, o Emanuel, o Nazareno. Então lhes disse: O Messias, o Emanuel. Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malcom. Mas o Messias, o Emanuel, disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Irmãos, percebam, Pedro, ele ainda não conhecia a verdade por completo. Por isso que ele fez aquilo com o sacerdote ali, com o guarda do sacerdote.
E é isso que eu estou tentando passar para vocês, que a gente tem que buscar entender que a gente está aprendendo e que Pedro, ele é um apóstolo e que no princípio ele ainda não sabia. Aos poucos ele foi entendendo, aos poucos ele foi vendo o proceder do mestre, as atitudes. Ele viu face a face o filho do Pai. A gente está lendo aqui o que nos deixaram. Então é isso que eu digo, a gente tem que buscar ler, buscar entender o que aconteceu, para ver que eles também, os apóstolos, que foram enviados pelo Pai, que são anjos, eles também, como homens, carne e sangue, eles erraram. Agora, irmãos, eu vou ler Atos, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou o Messias, o Emanuel, a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, mestre, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, mestre, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Emanuel, o Messias: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, o Messias, o Emanuel, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O Messias, o Emanuel, lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar ao Pai. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem o Messias, o Emanuel, amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito do Emanuel, o Messias, e perguntara: Mestre, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou ao Messias, o Emanuel: E quanto a este? Respondeu-lhe o Messias, o Emanuel: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, o Messias, o Emanuel, não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa? Este é o discípulo que dá testemunha a respeito destas coisas e que as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que o Messias, o Emanuel, fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmãos, aqui é o João que escreveu o Apocalipse. E não é que ele não morreu. Ele morreu, irmãos. Mas ali em Apocalipse, quando a gente lê, ele foi levado e tudo foi mostrado, revelado para ele, para que chegasse até nós hoje. Irmãos, agora eu vou ler Atos a partir do versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticara a mágica, iludindo o povo de Samaria. Aqui não está falando de Pedro, tá, irmãos? Insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe
que os evangelizava a respeito do reino do Pai e do nome do Emanuel, o Messias, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria receber a palavra do Pai, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito do Pai, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido ensinados em nome do Messias, o Emanuel. Batizados, irmãos, significa ensinados. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito do Pai. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito do Pai, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito do Pai. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom do Pai. Então percebam, irmãos, aos poucos eles foram vendo a verdade, a diferença, aprendendo uns com os outros. Irmãos, agora Atos 10, versículo 9 em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Prestem bem atenção, irmão, já estava sendo preparada a comida, tá? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum? Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Irmãos, percebam, ao longo do que eles passaram, eles foram tentados, provados. E cabe a nós fazer a diferença do que realmente procede do nosso Pai e os anjos caídos. Tá bom, irmãos? Agora, o Atos, capítulo 11, só o primeiro versículo, irmãos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra do Pai. Irmãos, percebam, o que os apóstolos eles fizeram foi o quê? Mostrar a verdade, a palavra que limpa e purifica. Pedro, a gente vê pelo proceder dele, até quando o mestre ainda estava, que como homem, em carne, Pedro tinha umas dificuldades, até de perdoar. Ele perguntava para o mestre, o Emanuel. E o mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele a gente deve seguir. Os apóstolos, aos poucos, eles foram vendo, foram se limpando e foram percebendo o proceder do mestre. E é isso que a gente está fazendo, mostrando para vocês a diferença do mestre, do Emanuel, o Messias, o Filho do nosso Pai, que veio e fez toda a vontade do Pai. E eu pergunto para vocês, qual igreja de pedra eles edificaram? Nenhuma, irmãos. Porque não é essa a vontade do nosso Pai. Porque nós somos a igreja. Nós somos a habitação do Pai. O Espírito do Pai está sobre nós. A verdade.
Era isso que eles faziam, impondo as mãos nas pessoas. Como eu li ali para vocês, ao qual aquele homem, o Simeão ali, o Simão, queria comprar por dinheiro. E é isso que as pessoas da religião estão fazendo quando estão dando dízimos, ofertas, tentando comprar a salvação. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. É de graça, irmãos. É lendo a palavra, é seguindo o Mestre, o Filho do Pai, o Emanuel, o Messias, o ungido do Pai. Porque ele veio do Pai, ele voltou para o Pai, ele fez toda a vontade. E é por amor que eu venho aqui repartir com vocês. Porque eu fui quase enganada. Como eu falei para vocês, eu saí de um lar católico, protestante, da Umbanda. E até de... Bom, irmãos, o que eu tô tentando explicar é o seguinte. Eu passei por isso. Eu tive dúvidas. Eu não fui benquista pela religião, porque eu perguntava muito e eu questionava. Então eu não cheguei a fazer catequese, eu não fiz crisma, eu nunca participei de Santa Ceia, eu nunca me batizei na igreja protestante, eu nunca fiquei mais de um mês. Eu fui poucas vezes, como eles chamam o visitante, que eles apresentam a gente. Então, por isso que eu não tenho muita consciência do que é feito lá dentro para induzir as pessoas ao erro. E então eu tô vindo aqui porque eu li, eu abri. Eu li o que está na Bíblia. E o que está lá, o que o Pai enviou, a verdade do Filho, mesmo que eles tenham mudado o nome, irmãos. Tá aqui, ó. Eu li. E eu entendi que é tudo o contrário. Tá adulterado os nomes, mas a verdade do Pai tá ali. Isso não foi mudado, irmãos. É que eles estão induzindo vocês pelo Velho Testamento e usando poucas passagens do Novo. Como eles usam aquela mulher que ela dá o imposto, dizendo para vocês que aquilo é dízimo. E não é, irmãos. Ela estava pagando o imposto a César. Vocês têm que ler, buscar entender. Mateus, ele era um cobrador de impostos, o discípulo, o apóstolo. Percebam, o Pai, ele nos escolhe, não é a gente. A gente faz a vontade dele, anunciando aqui para vocês. Então percebam, tudo que o Filho fez, o madeiro, a estaca, foi perfeito. Não tem nada que a gente possa fazer. A religião não pode fazer nada, ele fez tudo. Então só cabe ao homem fazer a vontade do Pai, voltar a obedecer. Como eu falei no vídeo anterior para vocês, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Então, se a gente quer se tornar filhos do Pai, a gente tem que ouvir o Filho dele que ele enviou, que é o pão puro. Ele desceu do Pai, ele desceu do céu. Ele habitou aqui com a gente, em carne e sangue. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que eu estou tentando passar para vocês, para que vocês acordem e voltem a fazer a vontade do Filho. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender que até os apóstolos, por um tempo, eles erraram, mas aos poucos eles foram vendo. Porque eles andaram com o Mestre, o Emanuel, o Filho do Pai. E pelas atitudes do Mestre, eles foram vendo a diferença do homem, que é carne e sangue, para o Filho do Pai. Um forte abraço, irmãos. Paz.